Por muito tempo eu achei que eu era preguiçosa, mas na verdade eu descobri que não era preguiça, era dependência emocional. E talvez você, mulher, tá passando por isso agora no seu relacionamento. Você pode estar exausta emocionalmente para fazer mudanças que você sabe que precisa fazer, mas você não consegue sustentar essa mudança na sua vida. Você não consegue dar um passo para fazer algo por você. Essa instabilidade que a gente sente quando a gente é casada, que depende muito do humor do outro, muito do que o outro aprova, da opinião dele, da gente não conseguir decidir as coisas sozinhas para nossa própria vida, vem desse lugar de dependência. E essa preguiça, esse cansaço que você sente excessivo, é essa instabilidade emocional, essa montanha-russa de sentimentos que você tem ao longo do dia. E esse ciclo infinito de tá tudo bem, aí acontece alguma coisa, fica mal e esse ciclo infinito que a dependência emocional causa na gente. Bom, um momento que eu mais travei depois que eu casei foi quando eu tive minha filha. Aí eu passei por aquele momento do puerpério, de ficar mais introspectiva, né, dentro de casa, menos contato com as pessoas, com o trabalho, enfim, era aquela rotina cansativa que você que é mãe sabe o que eu tô falando. De acordar de madrugada, né, dormir mal, enfim. E aí eu já não sabia mais o que eu queria pra minha vida. E isso passou um ano. O primeiro ano da minha filha foi esse cansaço de maternidade, essas coisas. E aí depois que eu fui tentando recuperar o meu lado mulher, tentando ver quem que eu era agora, depois que eu me tornei mãe, foi um momento muito difícil, porque eu já não sabia mais o que eu queria, eu dependia completamente do meu marido, eu não sabia o que eu queria da minha vida, e eu dependia até do humor dele. Então, se ele acordasse estressado, eu ia ficar estressada, se ele acordasse triste, eu ia ficar triste, se ele acordasse feliz, eu ia ficar feliz. Eu ficava totalmente na dependência do meu marido para viver minha vida. Eu tinha medo de tomar decisões, eu não confiava em mim, nas minhas escolhas. Vivia cheia de medo, cheia de insegurança, enfim, achava que era preguiça de mudar minha vida. Até que eu me cansei desse sentimento, sabe? E eu comecei a entender que eu não era preguiçosa, porque eu cuidava da minha casa, eu cuidava da minha filha, eu fazia comida, eu fazia tantas coisas no meu dia que não era preguiça, eu não era uma mulher preguiçosa, eu só estava com essa inconstância emocional, porque eu dependia emocionalmente do outro, do que o outro ia achar, se o outro ia gostar, se não ia, se ele ia acordar bem ou triste, se ele ia chegar estressado ou não. Eu dependia completamente emocionalmente do meu marido. E ali foi onde eu comecei a me desvincular disso, a entender que eu sou uma pessoa e o meu marido é outra. E você tem que colocar isso na sua cabeça e fazer esse exercício. Se o seu marido tá estressado, se acontecer coisas na vida dele, deixa o que é dele com ele. Não pega os fardos, os pesos do seu marido pra você. E aí eu passei também a me enxergar mais como adulta, porque eu tinha 20 anos na época que eu tive minha filha. Então eu tava saindo da adolescência, né? 20 anos, é nova. Eu comecei a me enxergar mais como uma mulher adulta, uma mulher que pode fazer escolhas pra vida, sabe? Que pode tomar outras decisões, que pode errar também, e que eu vou errar. Gente, sou nova, a gente vai cometer erros. Então, eu quis começar a trilhar a minha própria jornada. E aí eu criei meu perfil no TikTok, comecei a compartilhar um pouco disso, como que eu voltei a me cuidar, porque eu tava desleixada dentro de casa. Eu cuidava da minha filha, cuidava da minha casa, cuidava do meu marido, cuidava de comida, mas eu não cuidava de mim. Eu tava desleixada comigo, porque eu tava sempre fazendo tudo pro outro, só dando, e eu não me nutria, eu não recebia nada dos outros, entendeu? E aí eu comecei a me dar esse cuidado que eu dava pras pessoas, dei pra mim, comecei a me arrumar, comecei a me priorizar. E você não é preguiçosa. Se você é mãe, se você cuida da sua casa, você trabalha, olha o tanto de coisa que você faz. Você não é preguiçosa. Você só não tem estabilidade emocional para sustentar as suas escolhas. Você ainda não tem essa confiança nas suas decisões. Você tá dependendo muito do outro, tá confiando demais no outro, tá deixando a sua vida na mão do outro, né? Foi o que eu fiz. Minha vida estava nas mãos do meu marido. Porque eu não tomava decisões no negócio, eu só vivia, gente, eu só sobrevivia ali, cuidando da minha criança, mantendo minha filha viva. E a vida é feita de ciclos, só que a gente tem que saber também o momento de iniciar outro ciclo, né? Então, a minha filha já estava maiorzinha ali com 2 anos e meio, quando eu comecei a me olhar com outros olhos. E a ver que o meu marido também, ele não sabia de tudo, sabe? A gente tem que fazer esse exercício de quando a gente tá insegura, não confia nas nossas escolhas, a gente tem que olhar pro outro e entender que o outro, né, no caso o nosso marido aqui, ele também não sabe tudo que ele tá fazendo. Ele tá ali tomando as decisões de acordo com a experiência dele, com a vivência dele, com a crença dele. E foi ali que eu entendi que eu
posso errar, eu posso me dar a chance também de fazer escolhas para minha vida. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu prefiro colher o que eu planto do que ficar colhendo a plantação do outro, certo? Então eu prefiro pagar as minhas decisões do que só pagar as decisões junto com o outro. E ali foi onde eu comecei a me libertar dessa dependência, dessa instabilidade emocional, de depender emocionalmente do outro. E eu te aconselho a ir tirando o seu marido desse pedestal, né? De que, é o que sabe tudo. Seu marido não sabe tudo. Ele não sabe se foi a melhor decisão. Ele não sabe quais são as consequências futuras. A gente não consegue prever. Nenhum ser humano consegue prever, entendeu? Então eu fui fazendo isso. Fui entendendo que meu marido também é humano. Fui entendendo que se ele tá estressado, se ele tá triste, se ele tem as questões dele, tudo bem, eu vou estar aqui, né? Vou ser um apoio e tudo, mas não é meu. Eu fui parando de pegar essa coisa do outro pra mim, sabe? E fui tentando me manter mais estável emocionalmente, pra eu conseguir me cuidar, pra eu conseguir me olhar. Porque senão a gente que é mulher, a gente fica dependente emocionalmente. Por quê? A gente começa a pegar todos os problemas pra gente. A gente quer sentir a dor do nosso marido, a gente quer compadecer. Não, o que é do outro é do outro. E a gente é a única pessoa, né? As mulheres são as que param a vida para cuidar de criança de casa. Vê se o marido para de trabalhar, de ter dinheiro, de fazer o que ele gosta para ficar só enfiado dentro de casa. A gente precisa pensar um pouquinho mais em nós mesmas. A gente precisa ser egoísta, sim, a ter os nossos objetivos, a ter coisas que vai beneficiar só a gente. Por que tudo que você faz tem que beneficiar o outro também? Né? Por que tem que ser tudo bom pra todo mundo? Não, tem coisas que vão ser boas só pra você e tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada de errado, não é pecado. Não é pecado você olhar pros seus interesses, porque o homem a todo momento ele tá olhando pros interesses dele, entendeu? Então eu fui tratando isso na minha cabeça, fui separando o que era meu, o que era do outro, o que valia a pena pra mim e o que não valia. Comecei a entender que eu não precisava 100% da aprovação do meu marido, eu não precisava ficar triste junto com ele, sentir o mesmo sentimento dele, eu era um outro indivíduo, eu sou um outro indivíduo, né? E eu tenho as minhas escolhas, eu tenho as minhas crenças, e enquanto a gente se respeitar e for se entendendo nesse processo, tá tudo bem. E quando isso parar de acontecer, aí sim a gente precisa rever ali se o relacionamento tá fazendo sentido, se as nossas escolhas estão fazendo sentido pra nossa vida, pra vida que a gente quer construir, mas foi assim que eu fui separando o que era meu, o que era do meu marido, voltando a olhar para os meus interesses. E você precisa fazer isso, você precisa voltar a se olhar como mulher e não só como a mãe, como a esposa que sempre tá fazendo pelos outros, sempre cuidando do outro. Precisa ser um pouco egoísta sim, e tá tudo certo nisso. Você precisa olhar para os seus interesses, tá? E foi assim que eu fui tratando um pouco essa dependência emocional. E eu tô te trazendo aqui um outro olhar, né, de se comparar com o seu marido, porque o marido ele não vai nunca depender 100% da mulher, sabe? Ele não vai se permitir chegar nessa situação, e a gente também não deveria se permitir chegar nessa situação, porque depois pra gente voltar até a nossa vida é uma batalha ali, né? A gente tem que enfrentar muitas coisas para sustentar isso. Eu espero que te traga um pouco dessa experiência, desse lado, né, das experiências que eu tive, te ajude a se permitir tomar decisões, a se permitir se amar, se cuidar, olhar para os seus interesses. Para de olhar um pouco pro outro, para de querer fazer pro outro, começa a fazer por você. Usa a sua energia com você, no que é melhor pra você. Não tem nada de errado você se priorizar, não tem nada de errado em você olhar para os seus interesses. Um beijo e até o próximo vídeo.